Bom dia, professor. Meu nome é Paulo Vinícius, sou aluno da Unifecaf e hoje vou apresentar aqui explicar mais ou menos como é que foi a dinâmica para fazer toda essa parte de segurança do e de uma empresa. O nome da empresa se chama Toboão de Serra Tech Institute. Bem, basicamente é o seguinte. Qual o objetivo disso? O objetivo é identificar algumas ameaças, fazer alguns monitoramentos de tráfego de rede e detectar algumas vulnerabilidades na infraestrutura do sistema, né? Para isso, a gente utilizou três ferramentas. É, três, mas ali no Wireshark eu tive que utilizar outra ferramenta, mas que segue a mesma ideia, que foi o VirusTotal, foi o Wireshark e o Nmap. Bem, basicamente, aqui embaixo, esse PDF eu vou mandar para o senhor, mas aqui no VirusTotal, o que que eu fiz? Eu entrei num site, né, no virustotal.com, e eu coloquei uma URL que basicamente seria uma URL para ambiente de teste, que ele é o http testphp.vumweb.com. Com ele, a gente consegue ter alguns parâmetros, né, e identificar alguns riscos aqui. E, bem, aqui nesse primeiro print, a gente consegue identificar, por exemplo, que um entre 95 mecanismos de segurança identificou que essa URL, ele pode ser, né, que seja malicioso. Tudo bem que os outros 94 não identificaram, mas essa é a dinâmica dessa múltipla, né, que a gente consegue verificar se pelo menos uma dela identifica essa URL como uma URL suspeita, né, maliciosa, alguma coisa assim. Então eu tenho três prints aqui, a gente consegue observar fazer essa análise. Bem, nessa outra parte aqui, da análise de rede, não foi utilizado o Wireshark em si, eu utilizei um site, na verdade, que o nome dele se chama Dynamite Lab, que ele faz o quê? Ele faz exatamente a análise de rede, só que com alguns arquivos. E aí os arquivos precisam de ser o PCAP. Bem, ele faz basicamente a mesma coisa do Wireshark, só que é em forma de arquivo. Bem, e nessa tela aqui a gente consegue identificar, ele traz um resumo do tráfego, né? Incluindo todos os protocolos, as portas e serviços e as comunicações dos endereços de IP. Bem, a gente aqui consegue identificar que 100% do tráfego utilizado foi com o protocolo TCP. Bem, que inclusive é uma das comunicações mais utilizadas na internet. A gente também consegue observar que tem a porta 80, que basicamente seria o HTTP, né? Que no caso não tem aquela segurança, né? Bem, já na parte de baixo, aqui inferior, a gente consegue identificar as portas utilizadas. A gente consegue identificar os endereços de IP de origem, o endereço de IP de destino, algumas portas utilizadas e a quantidade de pacote que foi enviado. Bem, nessa parte seria uma análise da rede, né? Então aqui seria só uns gráficos, algumas informações. Bem, já na parte da varredura e identificar toda a vulnerabilidade do sistema, eh, do site e tudo mais, a gente utilizou o Nmap. Bem, que basicamente eu fiz a instalação, né, da aplicação do Nmap e tudo mais aqui no meu terminal. E aí a gente consegue colocar um comando que inclusive é um comando eh, da própria ferramenta, que é para a gente conseguir identificar. É para fazer alguns testes mesmo. E o comando utilizado foi o scam.nmap.org. E aí ele já te mostra as portas, algumas portas que possivelmente estejam abertas. E aí a gente já adianta falando o quê? Que nisso a gente consegue ter. Qual o intuito disso, né? É justamente identificar quais portas que estão abertas. A gente consegue, a partir dessa análise que a gente verificar, a gente pode configurar, excluir, né? Ou seja, a gente tem essa visualização. E nesse print, a gente identifica que existem quatro portas abertas. Basicamente a 22, que ele tem o serviço SSH,
a 80 com HTTP, a 9929, que é o NPing, e o Elite, que é essa 31337. Bem, basicamente, essa seria a análise utilizada para fazer, né, eu utilizaria essas 3 barra quarta, né, que eu utilizei ali substituindo o Wireshark, mas que tem o mesmo intuito. Então, eu utilizaria essas 3, 4 ferramentas para tentar identificar as vulnerabilidades ali desse sistema. E basicamente é isso. Eu espero que tenha gostado, professor, e até a próxima. Obrigado.